Descubra a história do profeta Jeremias e suas mensagens para os tempos atuais. Jeremias foi um profeta que viveu em um período turbulento da história de Israel, marcado por eventos significativos. Ele profetizou durante o reinado do rei Josias de Judá e testemunhou a decadência espiritual e a ameaça da Babilônia sobre Judá. O contexto histórico de Jerusalém na época de Jeremias é fundamental para entender as circunstâncias em que o profeta viveu e profetizou após a morte do rei Salomão. O Reino Unido de Israel foi dividido em dois reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. Jeremias exerceu seu ministério no Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Nascido por volta de 650 a.C., ele iniciou seu ministério profético por volta de 627 a.C., durante o reinado do rei Josias de Judá. Josias é lembrado por suas reformas religiosas que buscavam restaurar a adoração ao Deus de Israel e purificar o Templo de Jerusalém. No entanto, mesmo com as reformas, a espiritualidade do povo continuou em declínio após a morte de Josias em 609 a.C., antes da Era Comum. A nação enfrentou uma série de reis fracos e tumultos políticos, com influência estrangeira significativa do Egito e da Babilônia. A Babilônia emergiu como potência na região, liderada pelo rei Nabucodonosor II. Este conquistou várias nações vizinhas e expandiu seu império, incluindo Judá. Jeremias profetizou que Deus usaria a Babilônia como instrumento de punição contra Judá pela desobediência do povo. Após a queda de Jerusalém, muitos habitantes foram deportados para a Babilônia, incluindo o rei Zedequias, marcando o início do exílio babilônico, que durou várias décadas. O contexto histórico era caracterizado por instabilidade política, decadência espiritual e ameaça crescente da Babilônia. Durante o reinado do rei Josias, Judá passou por um período de reformas religiosas significativas. Josias era conhecido por buscar restaurar a adoração ao Deus de Israel e purificar o Templo de Jerusalém, que havia sido negligenciado. Ele empreendeu uma campanha para remover os ídolos e altares pagãos que haviam sido estabelecidos, restaurando a centralidade do culto ao Deus único. Além disso, durante seu reinado, foi descoberto um livro da lei no templo, que se acredita ser parte do Deuteronômio. Ao ouvir as palavras da lei lidas em sua presença, Josias rasgou suas vestes em arrependimento e buscou renovar o pacto com Deus. Ele promoveu uma grande celebração da Páscoa em Jerusalém, como não se via desde os tempos dos juízes. Essas reformas foram fundamentais para tentar reverter a espiral de decadência espiritual que Judá vinha enfrentando e preparar o povo para um retorno à fidelidade ao Senhor. Durante o reinado do rei Nabucodonosor II, a Babilônia emergiu como uma potência na região do Oriente Médio sob o comando de Nabucodonosor II. A Babilônia conquistou várias nações vizinhas e expandiu seu império, incluindo Judá. A ascensão da Babilônia representou uma ameaça significativa para os reinos vizinhos, especialmente para Judá e Jerusalém. O rei Nabucodonosor II era conhecido por sua estratégia militar eficaz e por sua habilidade em consolidar territórios conquistados. Sua política imperial era caracterizada pela imposição de tributos e submissão dos povos derrotados. A presença da Babilônia como potência dominante na região trouxe instabilidade política e econômica para os reinos vizinhos, incluindo Judá. A influência crescente da Babilônia sobre Judá foi um dos fatores que contribuíram para o contexto turbulento em que Jeremias exerceu seu ministério profético. Durante seu ministério, Jeremias proferiu profecias impactantes sobre a punição divina que viria sobre Judá devido à desobediência do povo. Suas mensagens enfatizavam a necessidade urgente de arrependimento e retorno à fidelidade a Deus. Jeremias alertava que as práticas idolátricas, injustiças sociais e corrupção moral levariam à ruína da nação. Ele denunciava os líderes religiosos e políticos por sua hipocrisia
e falta de compromisso com a lei de Deus. As profecias de Jeremias ecoavam pelas ruas de Jerusalém, confrontando o povo com a realidade de que suas ações teriam consequências severas. Mesmo diante da rejeição e zombaria, Jeremias permanecia firme em sua missão de transmitir a mensagem divina, consciente do peso das palavras que carregava em seu coração. Durante o cerco de Jerusalém pelas forças babilônicas, a situação na cidade tornou-se cada vez mais desesperadora. A escassez de alimentos e recursos levou a uma crise humanitária, com muitos habitantes sofrendo com a fome e as doenças. O rei Zedequias, pressionado pela ameaça iminente dos invasores, resistiu em se render, na esperança de uma intervenção divina que pudesse salvar a cidade. Enquanto isso, Jeremias testemunhava o sofrimento do povo e continuava a proclamar suas mensagens de advertência e arrependimento. Quando as forças babilônicas finalmente invadiram Jerusalém, o caos se instalou nas ruas. O templo de Salomão foi profanado e destruído, simbolizando a queda da cidade santa. Muitos habitantes foram mortos durante o cerco ou levados como cativos para a Babilônia, cumprindo assim as profecias de Jeremias sobre a punição divina pela desobediência do povo. Quando Jeremias ainda era jovem, ele recebeu uma chamada divina que o marcaria para sempre, segundo o relato bíblico. Deus disse a Jeremias: "Antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que você nascesse, eu te separei e te designei profeta às nações." Essas palavras revelaram a Jeremias que ele tinha uma missão especial. Mesmo sendo jovem e inexperiente, ao ouvir a voz de Deus, Jeremias sentiu-se incapaz e inseguro, dizendo: "Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem." No entanto, Deus o tranquilizou, dizendo-lhe para não temer, pois estaria com ele para protegê-lo e capacitá-lo. Em um gesto simbólico, Deus tocou os lábios de Jeremias e disse: "Ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar e derrubar, para destruir e demolir, para construir e plantar." Assim, Jeremias foi consagrado como profeta desde tenra idade, com a missão de transmitir as mensagens divinas ao povo de Judá em meio aos desafios do seu tempo. Durante seu ministério, Jeremias enfrentou uma forte oposição das autoridades religiosas e políticas de seu tempo. Os sacerdotes, os falsos profetas e os líderes do povo não aceitavam suas mensagens de advertência e arrependimento. Muitos deles viam Jeremias como um perturbador da paz e um traidor, acusando-o de minar a moral do povo com suas previsões sombrias. Em vez de reconhecer a mensagem divina por trás das palavras do profeta, eles preferiam ignorar seus alertas e perseguir aqueles que tentavam chamar o povo ao arrependimento. Jeremias foi frequentemente ridicularizado, maltratado e acusado de traição por aqueles que se recusavam a ouvir a voz de Deus por meio dele. No entanto, mesmo diante da hostilidade e da rejeição, Jeremias permaneceu fiel à sua missão profética, consciente do chamado que Deus lhe havia confiado para transmitir a verdade ao povo de Judá. Durante seu ministério, Jeremias enfrentou diversas prisões e perseguições devido às suas mensagens impopulares e profecias de julgamento. As autoridades religiosas e políticas de Judá viam Jeremias como um agitador e uma ameaça à ordem estabelecida, pois suas palavras confrontavam diretamente a conduta do povo e dos líderes. Em uma ocasião, Jeremias foi lançado em um poço lamacento, dentro do pátio da guarda real, onde não havia água nem comida, apenas lama. Ele foi deixado ali para morrer, como forma de silenciar suas profecias perturbadoras. No entanto, um oficial chamado Ebed-Meleque, preocupado com a justiça e a compaixão, intercedeu em favor de Jeremias com permissão do rei Zedequias. Ebed-Meleque e alguns homens resgataram o profeta do poço usando cordas. Mesmo após essa experiência traumática, as prisões e perseguições continuaram para Jeremias, que permaneceu firme em sua missão divina apesar das adversidades.
Durante o cerco de Jerusalém pelas forças babilônicas, Jeremias testemunhou a angústia e o sofrimento do povo que tanto amava à medida que a cidade era sitiada, a escassez de alimentos e recursos tornava-se cada vez mais evidente. As ruas antes movimentadas estavam agora desertas, ecoando gemidos de dor e desespero. Jeremias caminhava pelas ruínas da cidade santa, lembrando-se dos dias de glória e esplendor que agora jaziam sob os escombros. O templo de Salomão, outrora símbolo da presença divina, agora jazia profanado e em chamas, testemunhando a ira dos invasores enquanto o som das trombetas babilônicas ecoava pelas muralhas que um dia protegeram a cidade. Jeremias chorava amargamente pela tragédia que se abatia sobre seu povo. Em meio à devastação e ao caos, ele erguia sua voz em lamento e clamor, expressando sua profunda tristeza pela destruição iminente da cidade escolhida por Deus. Seus olhos testemunharam a queda de Jerusalém, mas seu coração permanecia fiel à esperança na misericórdia divina e na promessa de restauração para o futuro. Durante o exílio na Babilônia, Jeremias continuou a transmitir mensagens de esperança e fidelidade ao povo de Judá, mesmo longe de sua terra natal, e do Templo de Jerusalém. Ele encorajava os cativos exilados a permanecerem fiéis ao Senhor e a buscarem o bem-estar da cidade em que estavam. Em uma carta enviada aos exilados, Jeremias compartilhou palavras de consolo e orientação, lembrando-os dos planos de paz que Deus tinha para eles. Ele os incentivou a manter a fé, orar pela cidade em que viviam e confiar na promessa divina de restauração. Mesmo em meio ao sofrimento do exílio, Jeremias permaneceu como um farol de esperança, apontando para um futuro onde o amor e a fidelidade de Deus prevaleceriam. Sua mensagem ressoa até os tempos atuais, lembrando-nos da importância da perseverança na fé e da confiança na bondade divina, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Se você se identificou com a história de Jeremias, compartilhe esse vídeo para abençoar mais pessoas. Espero que essa narrativa tenha tocado seu coração e te inspirado a viver com fidelidade, esperança e confiança em Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Que Deus abençoe sua vida.